Você provavelmente conhece o caso Chris e Shanann Watts. A Netflix mostrou um lado da história, mas o que você vai ver aqui hoje vai muito além do que foi mostrado, com detalhes e também a confissão que poucas pessoas conhecem. Oi, eu sou a Day Lopes. Temos vídeos aqui falando sobre crimes reais e temos vídeos às quintas e aos domingos. Então, por favor, já deixa a sua inscrição, ativa o sininho de notificação, fica até o final do vídeo que a gente vai estabelecer uma meta para a gente conseguir vídeos extras aí durante a semana. Deixando um aviso, o conteúdo é extremo e sensível, não recomendado para menores de 14 anos. Então, muita atenção ao assistir. Como pode um homem, uma família aparentemente normal, cometer um crime tão bárbaro e ainda esconder uma vida paralela? E a amante? Será que ela tem alguma coisa a ver com isso? Há controvérsias. Vamos falar sobre Shanann. A Shanann, ela tinha 26 anos quando ela conheceu Chris. A Shanann, ela já vinha de outros relacionamentos, ela já tinha sido casada, ela trabalhava muito. Na época, ela trabalhava como vendedora de carro numa concessionária e ela estava passando por alguns momentos muito difíceis de estresse no trabalho, um divórcio, e ela começou a perder cabelo, se sentir muito cansada, parecia que estava sempre doente, até que ela foi diagnosticada com lúpus. Isso foi um grande baque para ela e ela estava vivendo um momento muito difícil, muito sensível da vida dela. Quando, pelo Facebook, ela recebeu uma solicitação de amizade de Chris Watts. Eles tinham alguns amigos em comum. Shannon pensou, ok, vou adicioná-lo, mas não, nesse momento que eu estou vivendo agora, esse estresse, doente, acho que não vai rolar nada. E o Chris ficou insistindo para que eles saíssem, para que eles se conhecessem. E Shannon, ela conta isso até em alguns vídeos. Ela fala que ela não dava oportunidade para ele, porque ela estava realmente vivendo um momento muito delicado. Ela não estava disposta a se envolver. Mas Cris, então, cortejou muito ela e ela resolveu aceitar um convite dele para sair. Mas acho que não deu muito certo, ou deu muito certo, porque no dia que eles saíram, a Shanann não se sentiu bem. E dentro do carro ela começou a passar mal e ela dormiu. Ela deitou no colo do Chris e dormiu. E ela dormiu por mais ou menos umas 2 horas no colo dele. E o Chris ficou ali quietinho, fazendo carinho, esperando, deixando ela descansar. Depois, nada aconteceu, ele levou ela para casa e, obviamente, um gesto de gentileza desse fez com que Shanann se apaixonasse por Chris. Eles moravam, a família do Chris e da Shanann, eles são da Carolina do Norte. Eles moravam todos na Carolina do Norte, mas depois que eles namoraram por volta de 2 anos, eles resolveram se casar, eles queriam mudar para outro lugar. E eles foram conhecer uma cidade chamada Frederick, no Colorado. Eles conheceram a cidade, gostaram muito, estavam casados, dispostos a começar uma nova vida, então eles se mudaram para o Colorado. Compraram uma casa muito bonita, uma casa muito grande, uma casa de 5 dormitórios. Não fica muito especificado nas fontes quantos metros, quanto eles pagavam e tudo mais. Mas era uma casa bastante importante, bem imponente, né? O Chris, ele era mecânico e ele aplicou e ele foi concorrer a uma vaga numa empresa chamada Adarco, se eu não me engano, onde é uma empresa de extração de óleo e petróleo e gás, enfim, uma empresa bem importante ali na região. E o Cris aplicou para essa empresa e ele conseguiu o emprego. Era um emprego estável, que oferecia boa oportunidade e eles ficaram muito felizes. Em 2014, Shanann tem Bella, a filha mais velha do casal. Em 2015, tem a Cici, Celeste. Em 2017, a Shanann começa a trabalhar numa empresa no estilo de marketing multinível. Era uma empresa que vendia shakes, barrinhas de cereais, adesivos para você colocar na pele, que dava uma certa energia e tal. E a Shanann estava indo muito bem.
ela tinha, mas para que ela fosse tão bem, ela precisava usar muito, ela trabalhava de casa fazendo a venda desses produtos, como uma empresa de marketing multinível, ela precisava ter associados, e desses associados montar a equipe, desses associados ela ganha comissão. Como funciona? Algumas empresas aqui no Brasil trabalhou assim, acho que Mary Kay, Rinode, algumas empresas trabalhou nesse esquema aqui no Brasil. A empresa que a Shonan trabalhava era do mesmo jeito. E para que a Shonan ficasse mais próximo das pessoas, para que ela conseguisse atrair mais público, tanto para vendedores para a equipe dela, quanto para consumidores desses produtos, a Shonan usava muito as redes sociais, principalmente o Facebook. Bastante controverso esse caso, porque falam o quanto a Shonan se expunha nas redes sociais, o quanto ela filmava tudo, o quanto ela mostrava tudo, o quanto ela deixava tudo muito explícito da vida dela, dos filhos, do marido, o quanto tudo ficava muito aberto. Mas eu acho que era importante para ela e as pessoas que trabalham dessa forma ter essa necessidade de usar as redes sociais. Para ela era importante, porque ela era uma mulher com lúpus, então ela falava do quanto ela, sendo uma pessoa diagnosticada com lúpus, tomando shakes, comendo as barrinhas, usando os adesivos, o quanto ela conseguia ser ativa, limpar a casa, cozinhar, cuidar dos filhos, cuidar do marido. Enfim, a Shana era muito ativa e muito ativa nas redes sociais. E ela demonstrava muito a vida deles nas redes sociais, tanto que toda a série da Netflix, quem assistiu, quem é amante do True Crime deve ter assistido e conhece o caso, sabe que todo o documentário, basicamente, ele é baseado nas câmeras corporais dos policiais e nos vídeos e fotos e tudo que a Shannon postava no Facebook dela. Então a Shannon era muito, muito ativa. Em 2018, no começo de 2018, maio de 2018, a Shannon conta para o Chris que ela está grávida. Também um pouco controverso, esse vídeo está disponível ainda nas redes sociais, você encontra esse vídeo. Ela coloca uma camiseta escrito "Ups, fizemos de novo", e ela começa a gravar e espera o Chris chegar. Ele entra, fica surpreso, ele olha tal e fala: "Sério, fizemos de novo?" Tal. Ele dá um beijo nela e ele ainda brinca porque ela tá com um teste de gravidez, e a pontinha do teste é rosa. E ele fala assim: "Isso significa que é menina?" Porque eles já tinham duas meninas, a Bela e a Ceci, né? A Celeste, Cici. E ela fala: "Não, esse é só o teste." E aí tem uma coisa que pega muita gente, porque quando o vídeo tá acabando, ele fala assim: "Ou parece que quando alguém quer, alguém consegue." Isso fica um pouco. Algumas pessoas questionam esse vídeo no sentido de era só ela que queria, ele também queria. Já não conta para os amigos que o Chris queria um filho homem. Ele achava que isso ia melhorar o casamento dele, mas se vai melhorar é porque não está tão bom. Então, ele falava que era só mulher, ele tinha duas meninas, vivia ali no mundo cor-de-rosa, então que seria interessante eles tentarem um menino. É o que Xanã diz para algumas amigas. Eles tinham bons empregos. O Chris trabalhava nessa empresa, era uma empresa sólida. Xanã estava indo muito bem nessa empresa que ela estava trabalhando, né? Ela estava tendo bons resultados, ela era uma das melhores vendedoras e formadoras de equipe, mas parece que eles tinham problemas financeiros. Algumas pessoas falam que o que ele ganhava e o que ela ganhava não era o suficiente para manter o padrão de vida, pelo menos o que eles mostravam na internet. A casa daquele tamanho, a quantidade de brinquedos, produtos eletrônicos. Mas acho que uma coisa que pega bastante num podcast que eu ouvi, que foi uma fonte, é a questão da saúde. Acho que muita gente sabe como funciona a saúde nos Estados Unidos, né? Eles não têm SUS e eles dependem de uma saúde que é paga, né? Um seguro de saúde que é pago e muitas vezes não cobre todos os procedimentos. Xanã, um ano antes, tinha feito uma cirurgia no pescoço para uma correção que
tinha custado 47 mil dólares. A filha deles, a Ceci, e isso é importante porque a gente vai chegar mais na frente, a gente vai falar sobre isso, ela tinha uma importante alergia. Ela era alérgica a todos os tipos de amendoim, nozes, castanhas, e era uma alergia muito, muito séria. Daquela que você precisa andar com aquela caneta com antihistamínico, se a pessoa tem um problema, você precisa injetar, sabe? Ela não podia comer alimento de nenhuma empresa que tivesse qualquer coisa de amendoim sendo processada na mesma fábrica, porque não podia ter traços de amendoim no que ela comia. Então era uma alergia muito importante, que era bastante complexa. Shana cuidava muito disso. Shana era uma mãe muito zelosa. Ela era muito zelosa. A casa deles era impecável. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Ela tinha um certo toque até. Os armários muito bem organizados, a casa muito limpa. E ela se mostrava essa super mulher que trabalhava, que cuidava das duas crianças, que tinha um problema de saúde, mas que mesmo assim mantinha a casa muito limpa, muito arrumada, muito organizada. E algumas pessoas falam que o Cris gostava disso também, desse traço dela de organização, de limpeza, de cuidado. Shannon percebeu que logo depois que ela anuncia a terceira gravidez, Cris começa a mudar com ela. Ela acha que ele não tá pondo a mão na barriga, que ele não é mais tão fofo, que ele não fala de forma tão fofa com ela, como ele costumava falar. Ela fica um pouco preocupada com isso, sabe? Ela prepara uma viagem, as aulas terminam e em junho ela prepara uma viagem para Carolina do Norte, que é onde moram os pais do Chris e os pais dela. Ela ia ficar 6 semanas lá. Nessas 6 semanas, o Chris ia só uma última semana para encontrar com eles e eles voltarem para casa. E ela vai para Carolina do Norte. Foi uma viagem que ela estava muito feliz, muito animada. Ela ia captar alguns clientes ali também para começar a atender aquela região da Carolina do Norte. Ia ser a primeira vez das crianças na praia. Então ela estava muito ansiosa e se preparando muito para essa viagem. E ela foi. Shannon começa a reclamar que o Chris está muito diferente com ela. E ela começa a dizer isso para os amigos, que ele liga, mas ele não tá ligando todos os dias, não pede para falar com as crianças, ele parece que na primeira ligação ele não fala nem tipo beijo na hora de despedir. E ela começa a questionar isso, de como ele tá distante, de como ele tá frio, de que ele não tá respondendo as ligações. E ela começa a questionar muito isso. Ela manda uma mensagem para ele falando para ele ligar de manhã, para quando as meninas acordarem, falar com ele. Ele se desculpa, pede desculpa, fala que vai ligar, que está se sentindo um idiota, tal. Mas as coisas não mudam muito. Ele continua agindo dessa forma por todo o período da viagem. Shannon tinha uma mania, é isso que as pessoas falam. Esse caso é um pouco controverso, é lógico, gente, vamos deixar muito claro. A Shannon, quem conhece o caso sabe, ela é a vítima. Então, é óbvio que não justifica, mas ela era chata. A Shannon tinha um comportamento difícil, e é falado isso no documentário até por amigos. Ela era mandona, o Chris ele era muito calmo, ele era muito passivo, e a Shannon era aquela pessoa que resolvia, ela era a cabeça da casa, sabe? E isso fica muito claro na forma como ela lida com tudo ali, tudo ao redor. A Shannon tinha um problema com a sogra. Diz que os pais do Chris nunca gostaram da Shannon. Eles não foram no casamento deles. E o Chris fala que ele acha que para a mãe dele, para a irmã dele, a Shannon tirou ele delas, tal. Então eles têm um certo incômodo ali entre a nora e sogra.
A Shannon, na primeira ou na segunda semana que ela tá ali na Carolina do Norte, ela vai e fica na casa dos pais dela, com o irmão dela. As crianças são apaixonadas pelo tio, enfim. Ela vai até a casa dos sogros levar as crianças para ver o avô e o vô e a avó, né? E aí ela acontece uma coisa. Todas as vezes que eles iam para casa de qualquer pessoa, de amigos, familiares, eles avisavam: olha, tira os, tudo que você tiver com amendoim, castanhas, tal, você tira do alcance, tira da vista, porque a Ceci não pode. E a sogra parece que além de não tirar um potinho que ela tinha com pistache que ficava do lado do sofá, ela ainda colocou um sorvete que continha castanhas num potinho e dá para outras crianças que estão na casa, para os outros netos, enfim, inclusive para a Bela. E a Ceci é uma criança de 3 anos, gente, na época. Como que você vai falar para uma criança de 3 anos que ela não pode comer? De que ela não pode nem dar uma lambidinha na colher do sorvete da irmã? E a Xanã enlouquece. E ela fica muito brava. E ela fala para a sogra dela: oh, você está querendo matar a minha filha. E parece que a sogra fala: não, você tem que ensinar a sua filha que ela não pode. Mas como que você vai ensinar isso para uma criança de 3 anos? Xana ficou muito brava. A sogra põe ela para ir embora. Ela pega as meninas, pede pro pai dela ir buscar. O pai dela vai buscar ela. E aí ela faz uma festinha de aniversário. Ceci fez até 3 anos nesse mesmo período da viagem. Os sogros não comparecem. E ela vai falar pro Cris isso. E ela passa, e o Cris entende, ele fica do lado dela. Ele fala que vai conversar com a mãe dele e tal, mas parece que ele fala, ela fala para ele assim: você tem que ser homem e falar para sua mãe que ela tá errada, você tem que ser homem e defender a sua família. Ela depois se sente culpada, tem mensagens dela falando que ela se sente culpada, acha que ele tá frio com ela porque ela tirou a masculinidade dele naquele momento, sabe? Depois, na última semana, na sexta semana que eles estão na Carolina do Norte, o Cris vai para lá. E ela manda mensagem falando para ele: olha, quando você chegar na escada rolante, me avisa, porque quero gravar as meninas e não te encontrar, tal. E ela percebe que o Cris está muito, muito diferente com ela. Ela fala para uma amiga, e é isso, todos têm as mensagens dela trocando com uma amiga. E ela fala: ele me beijou só uma vez no aeroporto. Ele não encostou em mim. E ela queria fazer amor com ele, elas estavam separados há 5 semanas e ele não parece nem um pouco empolgado com isso. E aí ela fala que tomou banho noturno, que para ele sabe que isso significa que ela quer sexo e ele tá ali fazendo flexão. Enfim, o Cris, ele muda muito nos últimos tempos. Ele fala que ele chegou a pesar 110 quilos. E ali ele tá com mais ou menos 80 quilos. Ele tá malhado, ele tá bonito, ele tá muito diferente. E a Jana vai tentando, e ela tenta, nesse período, reconectar o casamento dele, sabe? Ela compra livros de autoajuda, e aí fica com uma cópia, dá uma cópia para ele, que ele obviamente nunca nem abriu. Tenta algumas coisas lá, fala para ele deles irem fazerem uma viagem, e ele aceita, mas não muito feliz, tal. E ela percebe que ele tá muito diferente. Ele tá muito, muito distante. Eles voltam para casa no dia 8 de agosto. Só que no dia 10, a Shannon tem uma outra viagem pro Arizona a trabalho. Então eles voltam no dia 8, no dia 10 é uma sexta e ela ficaria 10, 11 e 12 de agosto, isso de 2018. 12 de agosto no Arizona para essa viagem de trabalho. Ele fica com as crianças e ela vai para essa viagem. Isso era uma coisa que acontecia muito, porque quem trabalha com essas empresas sabe que eles fazem muitas conferências, muitas palestras para atrair mais público. E a Shannon era uma vendedora excelente. Então ela participava muito dessas convenções. Então o Chris, ele fica com as crianças na sexta. No sábado chega uma cobrança no valor de
$62 no cartão. Xanã acha estranho. Ela fala, ué, $62 num bar de esportes? Mas o Cris tem que estar em casa com as crianças. O que ele tá fazendo num bar de esportes? E aí ela fala pra ele, Cris, eu acho que... Ela pensa até que foi uma cobrança errada do cartão, enfim. E ela fala, acho que foi uma cobrança aqui para o nosso cartão, isso por mensagem. $62 e tal. Você tá em algum lugar? Aconteceu alguma coisa? Ele fala, não, eu tô num bar, sair para comer e beber alguma coisa. Ela fala, mas cadê as crianças? Ele fala, tá com uma babysitter. Ela acha aquilo absurdo. Mas ela foi e ela fala, mas $63? Foi muito. A gente aqui não tem noção de quanto custa as coisas, ainda mais em 2008 e 2018 e em dólar. Mas ela fala que foi muito caro e ela vai pegar o cardápio online. E ele fala que tomou uma cerveja e comeu um salmão. E ela fala: não, eu olhei no cardápio e isso dá $30. E os outros $33? Ela fica bem pensando no que pode ter acontecido. E ele dá ali uma desculpa qualquer. E ok, a vida que segue. No domingo, no dia 12, a Xanã volta para casa no domingo à noite. O voo dela atrasou. Era para ela ter voado por volta das 9 da noite, chegado por volta das 11. Só que o voo atrasou muito e a Xanã chega em casa só a 1h48. Ela está com uma amiga que chama Nicole. Essa amiga, ela deixa a Xanã na porta de casa. Tem esse vídeo na internet, vou ver se eu consigo colocar aqui para você. Essa amiga deixa ela na porta de casa. Ela entra, ela digita a senha, parece que é uma fechadura eletrônica, ela digita a senha e entra. Essa é a última imagem de Xanã viva. Depois a gente vai saber tudo o que aconteceu. Mas o que acontece é que no dia seguinte, no dia 13 de agosto, a Nicole, amiga dela, vamos pensar que tem duas Nicoles nessa história, tá, gente? Por enquanto estamos falando da Nicole, amiga de Xanã. A Nicole, uma amiga dela, começa a mandar mensagem para ela. Ela tinha uma consulta médica, como ela estava grávida, tinha uma consulta às 9 da manhã. E essa amiga começa a mandar mensagem para ela. E aí, como foi sua consulta? Me fala, você tá bem? Você não tá bem? O que tá acontecendo? Tal. E ela não responde. E essa amiga começa a ficar preocupada. E ela fala, estou indo na sua casa. E ela vai na casa da Xanã e do Cris. Quando ela chega, ela começa a bater, ela vê que o carro da Xanã está na garagem e não tem ninguém em casa. Xanã não atende o telefone e ela liga para a polícia pedindo para que eles fossem verificar. E ela fala que o nome dela é Nicole, que ela tem uma amiga, que essa amiga tem lúpus, tem duas crianças pequenas, que ela tá grávida, que ela não estava muito bem, porque ela já tinha ficado muito chateada com a história do bar de esportes do Cris no sábado. Ela não estava muito bem e ela não consegue falar com eles. Ela falou, vocês podem mandar uma viatura para vir aqui verificar? E eles mandam uma viatura. O policial chega e ele fala que ele não pode. Aí ela fala, eu tô ligando pro marido dela e ele não me atende. Ele fala, não, vou ligar. Quando o policial liga, ele atende. E ele fala, não, tô indo para aí, não arromba a porta, tal, estou indo. E o Chris chega. E aí aquelas imagens, e começa o documentário da Netflix, que é onde eles passam todas aquelas imagens da câmera corporal. Quando ele abre a porta, ele entra pela garagem, dá a volta, abre a porta, fala, não, eu saí por volta das 5 para trabalhar, ela estava em casa, tá tudo bem. A Nicole entra, eles começam a olhar tudo, a casa tá organizada, sem arrombamento, tá tudo ok. Mas a bolsa dela está em cima da mesa com todos os seus remédios, a caneta de antialérgica da Ceci e tá tudo lá. E o Chris fala, o paninho delas sumiram, elas dormiam com um paninho. O paninho delas também não tá aqui. E eles acham o celular da Xanã no meio das almofadas do sofá. E aí eles pegam, desbloqueia e aí começam a chegar as mensagens. Tem algumas mensagens do Chris, tem as mensagens da Nicole, tem dos outros amigos. E eles vão mostrando ali tudo o que tem. E eles ficam tipo, ué, cadê essa mulher? E eles estão ali olhando a casa, começam a perguntar, mas vocês brigaram, aconteceu alguma coisa e tal. E quando ele fala, que o policial fala para ele,
eu vi que o seu vizinho aqui do lado tem uma câmera de segurança. A gente pode ver com ele se ele gravou alguma coisa. E o Chris falou, ok, vamos até lá. Esse vizinho chama Nathan. E ele vai e o vizinho fala, não, sim, eu tenho. Percebi que vocês estão vendo aí e tal, eu já vi aqui, a gente pode ver as imagens. E aí eles começam a ver as imagens. Na imagem, 4h50 da manhã, mostra o Chris saindo com a caminhonete e voltando com ela de ré. E ele entra e sai, volta da caminhonete 3 vezes. Ele entra de ré na garagem como se fosse colocar alguma coisa atrás, ou pela porta de trás, enfim. E aí o policial fala, mas você sempre entra e sai desse jeito? E ele fala, sim, porque eu tiro as ferramentas de dentro, as ferramentas do trabalho, e são pesadas e tal, e eu tiro e deixo dentro da garagem. E o policial fala, mas você tira e põe todos os dias? Por que isso? Ele, não, porque a gente já teve problemas, tal, não sei o quê. E aí o Chris sai. O Chris, ele tá... Óbvio que a gente não conhece o Chris. A gente conhece das redes sociais. Mas as pessoas que conhecem ele, esse vizinho, o Neita, quando ele sai, ele fala pro policial, ele não tá normal. Ele tá agitado, ele é quieto, ele é calado, ele tá se balançando, ele não está normal. E o policial fala, não, mas se coloca no lugar dele, né, vê como ele tá, imagina como tá a situação, a cabeça dele, tipo, a mulher e as 2 filhas desapareceram. E aí ele fala, ok, faz sentido. E aí eles estão verificando. Logo depois de que isso acontece, eles já pedem uma busca, um mandado de busca para a caminhonete do Chris, que é da empresa que ele trabalha. E tem um GPS muito preciso. E eles pegam ali para onde ele foi naquele dia de manhã e eles mandam drones para fazer o caminho do que ele, da onde ele passou. Já é dado um alerta Amber. Para quem é fã de True Crime também sabe que o alerta Amber, por causa de uma menina que sumiu nos Estados Unidos chamada Amber, eles dão esse alerta com a descrição das crianças desaparecidas. Isso foi no dia 13, então a chegou no dia 13 já, né? Tipo 12 para 13, na madrugada, 1h40 da manhã, ele sai no dia 13 às 14h50. E eles começam a falar com o Chris. No dia 14, a imprensa já está toda alvoroçada, fazendo milhões de reportagem na porta da casa deles. O Chris dá uma entrevista muito emocionado, pedindo para as crianças voltarem, falando que quer a mulher dele e os filhos dele de volta. Com toda essa repercussão que o caso ganhou, uma moça se apresenta na delegacia no dia 15. O nome dela era Nicole. Essa é outra Nicole. E ela fala que ela é namorada do Chris, que eles se conhecem desde o começo de maio. E aí o policial pergunta para ela, ué, mas quanto vocês estão juntos? Quão sério é essa relação? Ela fala que não é nada sério. Eles estão se conhecendo, ficando, tal. O policial pede para ver o celular dela, ela não quer mostrar, mas depois ela é obrigada a entregar o celular. E ela fala que não quer mostrar. E ela fala que não muito, porque eles estão ficando, se conhecendo, mas que ela não sabia que ele era casado, que ele falou que ele estava separado, dormindo no sótão, mas que eles estavam só esperando vender a casa, mas ele nunca nem comentou com ela que a mulher dele estava grávida. A polícia, obviamente, gente, toda vez que uma mulher desaparece, o esposo, toda vez que um homem desaparece, o companheiro sempre é a primeira a ser investigado, o primeiro a ser investigado. Isso é padrão. E o Chris estava sendo investigado. E aí eles levam ele para depoimento também, já sabendo da história da Nicole. Ele não conta e eles começam a pressionar o Chris. O Chris fala que não sabe, que eles tiveram uma conversa emotiva, que eles falam que o casamento não tá bom, que foi uma conversa muito emotiva, e foi isso, mas ele não conta. Só que o Chris, a detetive pede para ele passar pelo polígrafo, e ele não passa no teste do polígrafo.
E aí ela começa a apertar o Chris de verdade. O Chris fala que não tem nada a dizer e ela começa a dizer para ele que ele precisa contar, que ele sabe que ele não passou no polígrafo, enfim. E aí ele começa a falar então que ele vai, se ele pode falar com o pai dele. E aí eles falam ok. O pai dele nesse período, isso foi no dia 15, ela assumiu no dia 13, 2 dias, já estava toda essa comoção. O pai dele já tinha vindo da Carolina do Norte para ficar com ele. E ele entra na sala com o pai dele e o Chris confessa. Ele fala que ele e a Shannon tiveram uma briga, uma discussão, que ele foi falar de divórcio, ela não aceitou, começou a chorar. Ele desce para a cozinha para beber um copo de água e tinha uma câmera de segurança no quarto das crianças. E pelo monitor, ele vê a Shannon matando as duas meninas. Ele vê ela matando a Ceci e a Bella no chão. E ele fala que as meninas já estavam azul e que ele ficou muito revoltado e por isso ele matou a Shannon. A polícia não acredita muito nessa história. E aí eles falam pro Chris como que ele fez aquilo, né? E ele fala que foi um momento de desespero, que ele ficou com tanta raiva que ele fez com ela o que ela fez com as filhas. E isso é o que ele fala. E aí o policial fala para ele: "E aonde estão elas, Chris?" E ele aponta com a foto do drone que eles tiram e mostram para ele, ele aponta aonde Shannon está enterrada. Não, eu não falei isso, mas isso é importante falar. Eles já estavam desconfiados, porque quando o drone passa, eles vêem num local onde a terra está remexida um lençol. E o lençol tinha o mesmo padrão de estampa que o lençol da cama que eles tinham visto na cama do Chris no dia que eles foram na casa. E aí ele mostra que ele enterrou a Shannon e que ele colocou as meninas dentro de um tanque de óleo. Muito triste. A promotoria alega que o Chris, ele não queria se separar, porque ele não queria passar pela situação de ter que se separar, pelo desgaste de um divórcio, por ter que vender uma casa, por ter que pagar pensão para as duas filhas, por ter que o que as pessoas vão falar, principalmente para uma família que é tão exposta e que parece uma família margarina, e que a foto é perfeita e que mostra ali uma perfeição, sabe? Então o Chris ele não queria passar por isso. Então ele preferiu então encerrar com a vida da Shannon, da Bella, da Celeste, né, Ceci, e do menino Nico, porque era um menino e eles colocariam o nome de Nico. E isso causa uma grande repercussão. Uma grande repercussão. Causa muita controvérsia. Pessoas a favor de Shannon, pessoas a favor do Chris. Muita gente dizendo, mas ela era chata, mas ela era muito mandona, mas ela era autoritária. Mas no lugar dele, depois de ter visto ela matando as duas filhas, eu também faria o mesmo. Tipo, gerou uma grande repercussão. No Colorado, tem a pena capital. E o Chris corria sério risco de ser condenado à pena capital. Então, no dia 6 de novembro de 2018, o Chris faz os advogados dele entra pedindo um acordo para a promotoria, dizendo que ele confessaria o crime das 3 pessoas e eles não teriam julgamento. E para isso, eles tirariam a pena de morte. Eles não iriam passar pelo estresse do julgamento. Ver fotos, enfim. O laudo das autópsias mostram que Shannon foi enterrada numa cova rasa, meio que jogada de cabeça para baixo. O feto já tinha sido expelido. Shannon não mostra nenhuma marca de luta ou defesa, nem a Ceci. Mas Bella sim. Bella parece que lutou e resistiu bastante. No dia 19 de novembro, o Chris ele foi condenado a 3 prisões perpétuas e mais 48 anos pela morte, pelo encerramento da gravidez de Shannon. O caso ainda estava repercutindo muito, como eu falei. Esse caso foi muito comentado e foi
dos casos mais emblemáticos daquela região. E aí a Temli, a agente, ela resolve conversar com o Chris. Porque a mãe dele, a família da Shannon, virou uma guerra. A família da Shannon falando uma coisa, a mãe dele dava entrevistas dizendo que ele tinha assumido só para limpar a imagem da Shannon, mas que na verdade ele não matou as filhas. Tava uma grande controvérsia. E aí essa gente fala, vai até a penitenciária e fala para ele: Chris, vamos lá, conversa comigo, explica o que está acontecendo. Porque o Chris ele não falou nem com os pais dele depois que ele foi preso. Ele mal falava com os advogados. Ele não falava com ninguém. Falou: conta para mim o que aconteceu. Me explica o que aconteceu e a gente encerra isso. As pessoas param de falar sobre isso. Você vai cumprir a sua pena em paz e a sua família fica em paz e a família da Shannon fica sabendo o que aconteceu. E o Chris resolve contar o que realmente aconteceu naquela madrugada. A partir de agora, os relatos ficam mais gráficos. Então, se você é sensível, eu peço que você adiante um pouco o vídeo. Bem, o que o Chris conta é o seguinte: que a Shannon chegou naquela madrugada, ela tomou banho, colocou a camisola e foi deitar. Ele diz que ela começa a passar a mão nele, abraçar ele, enfim. E ele pensa: vou tentar para ver o que eu sinto. E aí eles vão, ele abraça ela e eles têm uma relação sexual. E ele diz que ele não sentiu nada, que ele não sentiu o que ele gostaria de ter sentido. E ela, depois que eles terminam, enfim, ele fala para ela que não dá mais. E ela fala: o que foi isso agora à noite? A gente transou. E ele fala que não dá mais e que ele não quer mais. E aí ele diz que não lembra exatamente o que aconteceu, mas ela vira de lado e como se ela começasse a rezar, começa a falar algumas coisas, e ele vai com as mãos no pescoço dela e acaba com a vida dela. Ele disse que nesse momento a Bella entrou no quarto e perguntou: o que está acontecendo com a mamãe? O Chris falou: a mamãe não está bem, vamos levar a mamãe para o hospital. Peguem os seus cobertores. O Chris vai, coloca a picape de ré dentro da garagem, enrola a Shannon naquele lençol, desce com ela pela escada, coloca ela no assoalho do carro e as duas meninas vivas dentro, no banco de trás, sem cadeirinha. Não tô falando isso por uma questão de segurança, gente. Tô falando que para uma criança que está acostumada com cadeirinha deve ter sido muito estranho. Ele diz que elas vão meio dormindo, meio acordado, meio chorando, e Bella sempre perguntando: e o que aconteceu com a mamãe? Eu quero a mamãe. E ele falou: não, não mexe. A Jana estava morta, enrolada, nos pés das filhas dele. O Chris disse que ele foi até esse campo de petróleo, onde tem essas coisas de petróleo. Eu vou pegar uma foto e vou mostrar para vocês como que era. 45 minutos a 1 hora. Sabe, gente, eu fico pensando, ele teve tempo de pensar, de desistir. Ele já tinha matado ela. Ele não precisava ter feito com as duas filhas. Ele poderia ter desistido. E ele diz que ele coloca uma música do Metallica, um heavy metal muito pesado, que tem uma letra bastante violenta, e ele vai escutando no último volume, em looping. Em looping. Eu imagino o quão assustada essas crianças deveriam estar. E aí ele diz que ele chega, fecha a porta, desce do carro, fecha a porta, deixa o corpo da Shannon lá dentro com as duas meninas. Ele pega uma pá e ele cava uma cova rasa e joga a Shannon lá dentro. Depois ele vai até a Ceci, coloca a mão na boca e no nariz, ela está dormindo, e ele a sufoca. Ele pega o corpinho dela e joga dentro do barril do tanque de petróleo. Ele volta, a Bella está assustada, chorando. Quando ela vê ele, ela fala: papai, você vai fazer comigo o mesmo que fez com a Ceci? Ele não fala nada e ele faz. A Bella se bate, e isso ficou claro na necrópsia. Ela mordeu a boca, ela mordeu a língua. E ela se bate
E a última coisa que ela fala é: não, papai. E ele diz que ouve isso e sonha com isso todas as noites. Enfim, ele coloca ela no outro tanque e volta e vai e continua o dia dele de trabalho, como se nada tivesse acontecido. Os amigos estão lá, ele disse que tá tudo ok. O Chris conta nessa confissão que ele não tinha problema com a Shannon, que eles tinham um bom casamento. Mas o Chris, ele era um cara muito quieto. Antes da Shannon, ele nunca teve uma namorada séria. E aí um dia, em maio, no trabalho, ele vai para uma reunião num outro setor e ele conhece a Nicole. Ele disse que eles começaram a trocaram um telefone, começaram a trocar mensagem e a coisa foi escalonando, e foi escalando, e foi escalando. Eles foram para um parque e aí eles ficaram a primeira vez. Ele disse que com ela era tudo muito intenso. Eles tinham relação sexual de 4 a 5 vezes por dia. E quando a Shannon fez a viagem da Carolina do Norte, para eles foi uma lua de mel. Eles ficaram muito tempo juntos. Ela mandava milhões de fotos nuas para ele. Ela mandava nomes de filme pornô para eles assistirem junto e depois reproduzirem. Ela era uma novidade, ela era um sopro na vida dele. Mas ele acabou com a família dele, com a vida dele, com a vida dos pais dele, com a vida dos pais da Shannon, por uma aventura, por uma bobagem. Enfim, depois que o Chris conta, as coisas se acalmam e foi isso o que aconteceu. Vamos falar de algumas coisas. Sobre a Nicole. A polícia diz que ela não tem nada a ver com o caso. Mas algumas coisas que eu pesquisei, vi em algumas fontes, me deixam um pouco, tipo, pensando, sabe? Será que não tem nada a ver mesmo? A polícia perguntou, ela falou com a polícia no dia 15. A polícia perguntou para ela o que ela fez do dia 12 para o dia 13. Ela disse que não se lembra. Ela diz que não se lembra. Ela liga para o Chris, no relatório do telefone dela, tem uma ligação de 111 minutos para o Chris. E nas torres de telefone, mostra que ela está se deslocando. Ela morava numa cidade próxima, eles moravam em Frederick, ela morava numa cidade próxima, mais ou menos uns 35 a 40 minutos de distância. Quando ela está nessa ligação com ele, no domingo, no dia 12 às 9h48, que ela fica 111 minutos com ele, é como se ela estivesse no carro. As torres vão mudando e vai em direção de Frederick. Lembra que no dia 13 ele saiu com o corpo da Shannon por volta das 4h50, 5 horas da manhã, às 6h40 mais ou menos? O telefone dela faz uma ligação de 1 minuto no dia 13 às 6h40. E ela está na cidade de Frederick. Oficialmente, ela não tem nada a ver com o caso. Eu, particularmente, acho estranho. Ela passou a noite em Frederick. Porque se 9h48 as torres de celular diz que ela tá chegando em Frederick, viajando até Frederick, e domingo, e na segunda de manhã, às 6h40, o celular dela faz uma ligação dali. O Chris fala, quando a policial fala com ele na confissão, ele fala que ela não tem nada a ver, mas que ela sabia. Ela sabia que a Shannon estava grávida e ela sabia que eles não estavam separados. Tem algumas buscas interessantes na pesquisa dela, que eles pegam. Ela apagou todas as mensagens, mas eles pegam buscas do tipo: um homem larga a mulher para ficar com um amante? Em 2017, isso eles falam que foi um erro de digitação, mas ela faz uma busca com o nome Shannon Watson. Então ela sabe, ela fica 2 horas, 9 dias antes do crime, procurando o vestido de noiva. Esse caso é um caso que lembra muito o caso Laci Peterson.
E aí, a Amber, que era amante do marido da Lace, ela faz uma busca falando: Amber ganhou dinheiro com o livro? Ela ainda quer ganhar dinheiro? Um pouco absurdo, no mínimo, né? Mas a polícia se contentou com a confissão do Chris e encerrou o caso e não investigou a Nicole. Ela sumiu, não sumiu, desapareceu, tipo, sumiu da vida pública. Não existe nenhuma fonte oficial, mas algumas fontes falam que ela mudou de nome. E chegam a dizer que ela, com esse novo nome, se corresponde com o Chris na cadeia. O Chris diz que ele está preso, ele vive numa penitenciária de segurança máxima. Ele diz que tem fotos da Shannon e das meninas e que ele fala todos os dias com elas. Ele fala que ele já pensou em tirar sua própria vida, mas ele não faz isso porque ele sabe que ele tem um propósito. Ele é hostilizado pelos outros detentos. Uma curiosidade agora sobre a casa. A casa deles ela era hipotecada. Então, obviamente, depois do que aconteceu, o banco tomou posse de novo. A casa, ela já foi descrita para leilão 3 vezes. Ela já foi colocada para leilão. Mas quando chega no dia do leilão, ela é retirada. O banco não explica, mas quando ela chega no dia de ser leiloada, ela é retirada. Não se sabe. A casa está lá ainda, não foi vendida, o banco está sob posse do banco. Agora, para quem acredita, vamos falar sobre uma questão aí paranormal. Algumas pessoas falam, e tem um vídeo no YouTube, vou ver se eu consigo colocar um pedacinho aqui para vocês, se não, eu deixo o link no descritivo. Que uma vizinha tá passando pela casa e ela vê uma mulher de cabelo castanho entrando na casa. E ela fala, nossa, que estranho, não tinha carro na porta. O Nathan, esse mesmo vizinho, nesse mesmo dia, ele começa a observar que a casa está com movimento, que tem luzes acesas, e aí ele liga para a polícia. Ele fala, olha, tá estranho, porque ele não vê os carros da polícia. Às vezes a polícia ia para tirar mais fotos, para ver algum tipo de evidência e tal. Ele falou, não tô vendo nenhum carro da polícia, mas tem movimento na casa, as luzes estão acesas. E eu escutei como se o alarme tivesse disparado um pouquinho, assim. Sabe quando você abre uma porta, o alarme desperta, e aí você vai lá e coloca a senha rapidinho, e aí ele desliga, desarma? Ele falou que tinha escutado isso. E aí, a polícia falou, você pode ir lá fora, dar uma olhada, se você vê alguma coisa? E ele sai, e aí a casa já tá toda escura e só a luz da garagem acesa. E ele fala, não, agora só tá a luz da garagem acesa. E aí depois ele percebe mais alguns movimentos e ele liga de novo e a polícia vai até a casa. E aí tem um vídeo da câmera corporal dos policiais, onde eles entram na casa e eles apontam a arma e parece que a arma tem uma espécie de uma lanterna, conforme eles vão mirando, vão virando. E o policial fala como se tivesse alguém na casa. Se você tá aí, se apresenta, tal, não sei o que. Ele vai mostrando, vai virando. E algumas pessoas falam que vê algum vulto, que vê alguma coisa. Mas é isso, gente. Esse é o caso. O Chris está preso. Ele não vai sair da cadeia nunca mais. O juiz fala que esse foi o caso mais difícil que ele já conduziu e que ele fala que o Chris vai ficar para sempre preso. Espero que vocês tenham gostado do caso. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal. E vamos fazer uma meta. Como eu falei, nossos vídeos ele é de quinta e domingo. Se a gente bater a meta de 50 inscritos numa semana que vem a gente faz aí um terceiro vídeo. Tá bom, gente? Espero vocês então daqui a uns 2 dias, 3 dias, domingo. Espero vocês no domingo. Beijo!